Olá, sou Lândido Silva do canal Poder da Quinta Disciplina, sejam bem-vindos. Hoje eu vou trazer uma reflexão para vocês de como a gente enxerga os problemas nas organizações e como a gente deveria enxergar esses problemas para a gente deixar de atacar os sintomas e encontrar de fato qual é a causa raiz desse problema e saná-lo definitivamente. Fica até o final do vídeo porque vou trazer um desafio para vocês, então vocês de cara já vão poder sair daqui e praticar os ensinamentos desse vídeo. E eu tenho certeza que vocês não vão enxergar mais os problemas como vocês enxergavam anteriormente. É só vocês assistir o vídeo aí até o final, prestar atenção direitinho nos ensinamentos que eu vou fazer aqui para passar aqui para vocês. Então, para iniciar, eu faço o seguinte questionamento, trago a seguinte reflexão. Já parou para pensar como o mundo ele é um sistema onde tudo está interconectado, tudo está ali gerando conexão, gerando um processo de causa e efeito. Então há um relacionamento direto e indireto, assim também é nas organizações, porém a gente é treinado a vida toda para enxergar as organizações e enxergar o mundo de forma desconectada e fragmentada. É bem interessante, não é? As organizações, o mundo é feito de conexões, mas a gente passa a vida toda sendo treinada a trabalhar de forma desconectada e fragmentada. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui e mostrar na prática como a gente pode mudar essa forma de pensar. Então vamos lá? Então, dando continuidade aqui no nosso papo, eu fiz uma pesquisa aqui no Google e eu pesquisei pelo termo problemas nas organizações. Eu pesquisei já sabendo mais ou menos qual é o resultado que iria aparecer, que seria essas listas sinalizando os 7 problemas mais comuns, quais os principais problemas organizacionais, 10 problemas que as empresas sofrem por falta de alguma coisa. Então, assim, existe muitas listas desse tipo. Acredito que você já deve ter lido algum conteúdo desse tipo, mas aí eu escolhi um aqui de forma aleatória, um dos primeiros que apareceu na busca, então não leve em consideração o site em si, mas porque eu vi que o conteúdo aqui atendia à necessidade do que eu quero mostrar para vocês. Então, esse aqui é o artigo falando sobre soluções de problemas na empresa, conheça as situações mais comuns e como evitá-las. Aí ele cita aqui 5 situações comuns e as suas possíveis soluções: falha de comunicação, ausência de processos estruturados, clima organizacional, falta de informação e estrutura de custo e gestão inadequada. Mas qual é o problema de artigos desse tipo? Primeiro, quando ele cita aqui o problema e cita as soluções, ele não fala do relacionamento entre cada uma desses ditos como problemas. Então ele não fala que nas organizações pode acontecer mais de um desses problemas ao mesmo tempo e que esses problemas eles podem ter até como causa esses outros itens que foram citados. Então trata mais como se os problemas eles fossem isolados, então como eles surgissem por si próprio, como se falha da comunicação ela surgisse assim por si próprio, não fosse causado por outras situações, outras variáveis, outras conexões, as conexões que tem na organização. Então ele cita esses itens de forma desconectada. E o segundo ponto é que quando ele sinaliza algumas soluções, quando ele sinaliza possíveis soluções para essa situação a gente percebe que a maioria dos resolvedores de problemas eles estão atacando apenas os sintomas que estão mais óbvios, as coisas que estão mais aparentes, e a gente sabe que muitas vezes com soluções superficiais. E a gente sabe que isso, não vou dizer que a gente sabe, mas a gente a partir de agora vai entender que isso não resolve o problema de fato. Ele ataca o sintoma e o sintoma talvez desapareça naquele momento, mas em um dado momento aquele sintoma vai voltar, aquela situação vai voltar a aparecer novamente, seja em um futuro de curto, médio ou longo prazo, mas pelo fato de a gente não ter atacado a raiz, simplesmente ter remediado a situação, ela em um dado momento vai aparecer e às vezes a gente fica sem entender, poxa, como é que o problema voltou a acontecer novamente, o problema sempre está voltando a surgir, é porque ele não morreu, o problema tá vivinho lá
e só a gente não estava enxergando, não enxergou de fato qual era o problema, a gente não atacou na raiz e o problema voltou a atacar novamente e fazer novas vítimas. Então eu escolhi, como falei, esse artigo, aí eu vou mostrar aqui para vocês nessa ferramenta que é o círculo das conexões. Eu peguei, eu listei aqui num círculo cada um desses itens, né? Alterei o nome de um ou outro, mas alguns besteirinhas, mas são aquelas mesmas variáveis que está lá. Má gestão, falha de comunicação, processos estruturados, crime organizacional, falta de informação, falta de estruturas de custos. Mas antes de a gente começar a brincar aqui com esse círculo, eu preciso mostrar para vocês aqui que são os links causais, que eu vou utilizar ele lá, então eu preciso que vocês entendam isso aqui. Então esses links causais, ele mostra que a mudança em um elemento, ele causa mudança em outro elemento. Então os links causais eles são formados por três partes, são duas variáveis, a variável de causa e a variável de efeito, e a ligação que é feita através dessa seta e um símbolo. Nesse símbolo aqui, nessa seta, tem um símbolo de S ou mais, às vezes até a seta é sinalizada de azul, mas isso vai ser de acordo ao critério de cada um, mas aqui às vezes aparece um S ou um mais, que significa a mesma coisa, ou um O e um símbolo de menos, que também significa a mesma coisa. Então vamos lá. Então ele está dizendo aqui, quando tem um S ou mais, que quando uma variável ela segue em uma direção, o efeito, que é outra variável, vai seguir também no mesmo sentido. Então, se a gente trazer para aumentar e diminuir, quando uma variável aumenta, a outra também aumenta, porque seguiu no mesmo sentido. Eu botei aqui aumentar, mas poderia ser no sentido oposto. Quando a variável causa diminui, a variável efeito também diminui. Ok? Então isso é representado pelo S ou pelo maisinho. A seta está indo nessa direção da esquerda para a direita, mas ela poderia também estar indo da direção da direita para a esquerda. Ok? E esse símbolo aqui, quando é um O ou menos, ele está dizendo que quando a variável ela segue em uma direção, a variável de causa, a variável de efeito vai seguir na direção oposta. Então, quando há um aumento na variável causa, a tendência é que a variável efeito ela diminua. Só para reforçar, estou dizendo aqui nesse sentido, mas ela poderia também estar assim. Quando a variável causa diminui, a variável efeito aumenta. Ou seja, seguir os sentidos opostos. Então, acredito aqui que ficou claro para vocês. E aqui vamos voltar para a nossa roda das conexões. Tem até um outro exemplo antes de a gente voltar, a gente vai chegar lá, tenha paciência, mas tem outro exemplo aqui que é bacana, que mostra como a gente é treinado assim para enxergar as coisas as coisas fragmentadas, desconectadas, e também a gente é treinado para enxergar as coisas de forma linear. Então a gente enxerga normalmente assim, a variável A que causa um efeito na variável B, que causa um efeito na variável C, que causa um efeito na variável D. É assim que a gente é treinado para enxergar de forma linear. Tem uma causa que gera um efeito, que gera outra causa que gera um efeito, e assim segue de forma linear. Porém, o mundo na vida real não funciona assim. Os processos nas organizações também não funcionam assim. Como é que funciona? É formado através de círculos de feedback, onde as variáveis geram efeitos sobre outras, e aquelas variáveis também elas acabam retornando e trazendo um outro impacto. Então a gente vai enxergar dessa forma, não mais linear. A impacta em B, que B impacta em C, mas C aqui pode impactar em A, ou seja, se criou um ciclo,
E aqui C pode impactar em D, mas D pode também gerar um impacto aqui, um efeito em D, pode gerar um efeito em B. D também pode gerar um efeito em A. A pode gerar um efeito em E. C também pode gerar um efeito em E. E E também pode gerar um efeito em B. Então observe que a gente perdeu aquele sentido de ser linear, o formato de ciclo de feedback. As variáveis estão interconectadas e não segue apenas um fluxo de causa e efeito. Então acho que aqui ficou claro para vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Vou apagar esse triângulozinho. Beleza. E agora vamos entrar realmente aqui no nosso círculo de conexões. Então vocês entenderam lá o símbolo, vai ficar mais fácil vocês entenderem aqui como é que funciona esse círculo. Então, aqui a gente vai começar a contar algumas histórias. Lembra que eu falei que um daqueles problemas do texto é mostrar que essas variáveis lá de forma separada, e muitas vezes aquelas variáveis ali são sintomas de um problema de um problema que está sendo gerado através de uma estrutura, e a gente precisa entender como é que essas conexões são formadas para poder entender como é que os problemas também são gerados. Então aqui a gente vai começar a contar histórias. Essa história aqui é com base no meu entendimento, no meu conhecimento, nas minhas experiências, e até para ilustrar vocês também, para que vocês entendam, mas a história vocês podem contar da forma que vocês acharem melhor, da forma que vocês entendem. Então talvez na sua organização, em outras organizações, a história aconteça de forma diferente, mas a minha história aqui é essa. Então vamos lá. Toda vez que há um aumento na má gestão, no meu ponto de vista, tende também a aumentar, ou diminuir na verdade, os processos estruturados. Então lembra lá do nosso símbolozinho? Aumentou má gestão, processos estruturados diminuíram. Então foram em sentidos opostos. Qual é o símbolo que a gente vai colocar aqui? É o símbolozinho do menos. Ok? A gente não vai esquecer mais disso. Foi em sentido oposto, então o símbolo é do menos ou o símbolo de um O. Você vai encontrar também o O por aí. Essa seta aqui também poderia estar na cor vermelha, mas eu vou deixar na cor preta mesmo. Outra coisa que eu entendo aqui é que quando há uma diminuição de processos estruturados, então diminui processos estruturados, tende a haver um aumento nas falhas de comunicação. Então, quanto mais a desorganização, desordem, processo desestruturado, então para mim a falha de comunicação também aumenta. Então a gente vai fazer aqui uma ligação. Então diminui uma variável, aumenta a outra. O símbolo aqui também é o do menuzinho. Ok? E o aumento de falha de comunicação também inevitavelmente vai aumentar aqui a má gestão. Nesse caso aqui seguiu na mesma direção as setas, então eu vou colocar o símbolozinho de mais. E aqui a gente já começou, a gente já traçou aqui 3 conexões e a gente já começou a ver um ciclo vicioso. Aumenta a má gestão, diminui os processos estruturados, aumenta a falha de comunicação, que também aumenta a má gestão. Num outro vídeo, que senão isso aqui vai ficar muito longo, eu vou separar esses ciclos, vão surgir outros também, outros ciclos viciosos como esse, eu vou separá-los e vou desenhar ele de forma separada e também começando a conectá-los para vocês entenderem como é que os problemas eles acontecem ainda de forma mais detalhada, e a gente também começar a entender como a gente pode quebrar esse ciclo vicioso e a gente acabar atacando a raiz e resolvendo começando a identificar qual é o problema que tem ali e como a gente pode pensar para poder resolver. Então, mas vamos lá continuar aqui. Também eu entendo que quando há um aumento da má gestão, aumenta também a falta de informação. Então, seguiu no mesmo sentido, é o símbolo do mais.
E falta de informação, para mim, também aqui aumenta a falta de estrutura de custo. Então, seguiu no mesmo sentido. E sem estrutura de custo, então diminuiu aqui, aumentou a falta de estrutura de custo, vai aumentar aqui a má gestão. Então, mesmo sentido. Mais outro ciclo. Não vou focar nele agora, mas vocês viram que se formou aqui mais um ciclo. Falta de estrutura de custo aumenta a má gestão, que aumenta a falta de informação, e assim vai. Eu posso aqui entender que falta de informação também aumenta inevitavelmente as falhas de comunicação. Então o símbolozinho aqui também é de um mais. Outro ciclo a gente começa a identificar. A má gestão aumenta a falta de informação, que aumenta a falha de comunicação, que aumenta a má gestão. Eu posso entender aqui também que falta de informação aumenta aqui, diminui na verdade os processos estruturados. Então aqui o símbolozinho é de menos, que aumentou a falta de informação, diminuiu o número de processos estruturados. Mais um ciclo aqui se forma. Vamos lá. Má gestão aumenta a falta de informação, o aumento da falta de informação diminui os processos estruturados, que aumenta aqui a falha de comunicação, que aumenta a má gestão. Então, tudo está conectado. É isso que eu quero trazer para a reflexão aqui para vocês, que vocês entendam. Não dá para a gente ficar tratando falha de comunicação como um item isolado, um item que surgiu por si próprio. E a gente vai remediar criando mural, criando protocolos de comunicação, treinando equipe. Beleza, ótimo, bacana. Se não tem, é interessante fazer porque é algo realmente útil. Mas não fique satisfeito apenas com isso, porque isso é apenas sintomas de um problema maior. A falha de comunicação ela pode estar sendo gerada por uma estrutura sistêmica, uma estrutura de conexão que a gente precisa aprofundar, a gente precisa entender e a gente precisa, de fato, encontrar esse problema raiz para a gente solucionar. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. As organizações, tudo está conectado e os problemas são formados através dessas conexões. Só entendendo elas, a gente vai conseguir entender. Para problemas complexos, não adianta soluções simples. A gente precisa, para problemas complexos, também soluções complexas. Então vamos lá, vamos continuar aqui nas nossas conexões. Eu posso também entender que quando há um aumento aqui de diminuição de processo estruturado, também vai haver aqui um aumento, diminuir um processo estruturado, aumenta aqui a falta de estruturas de custo. Então, siga na direção oposta, eu coloco um N. Vamos lá. E aqui, para mim, má gestão, ela aumenta aqui. Eu vou trocar esse símbolo. Não vou botar aqui, não símbolo não, esse nome. Não vou botar aqui clima organizacional, não. Vou botar caos organizacional. Tá tudo ruim aqui. Então, vamos botar caos, né? Então, má gestão, quando ela aumenta também o caos organizacional. Então, vai no mesmo sentido. E a gente pode pensar uma outra conexão aqui de duas formas diferentes. Aí a gente vai decidir como é que a gente vai contar a história. A gente pode entender que o aumento de falha de comunicação, ele aumenta o caos organizacional, mas a gente pode também entender que o aumento do caos organizacional também pode aumentar as falhas de comunicação. Aí a gente vai escolher como a gente vai tratar essa variável. Eu vou colocar aqui que o aumento das falhas de comunicação, ela aumenta aqui o caos organizacional. Essa é a história que eu quero contar agora. E eu, vamos dizer assim, é isso que eu estou identificando que está acontecendo. Então, aumentou a falha, aumentou o caos. Eu também acredito que falta de informação aumenta o caos. Eu acredito também que
processos, quanto menos processos estruturados, maior o caos. Então aqui, lembrando, diminui processo estruturado, aumenta o caos. Então o símbolo seguiu em direção, as variáveis seguem em direção oposta. Então eu coloco o símbolo de menos, ou a letra O. Então aqui só nessa brincadeira a gente já encontrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 conexões. E se a gente for aprofundar aqui mais, a gente vai encontrar mais conexões se a gente adicionar mais variáveis que podem afetar, podem gerar má gestão, e mais variáveis que a má gestão traz como impacto. Então, a gente vai encontrar aqui uma série de itens, e se essa teia de aranha aqui ainda vai ficar maior ainda. Então, como é que eu posso enxergar as coisas de forma linear ou eu posso enxergar as coisas de forma desconectada? Não dá. Então a gente tem que começar a esquecer tudo aquilo que a gente foi treinado a vida toda e passar a enxergar o mundo de forma diferente. Por isso que eu falei que até o final desse vídeo, ou quando eu concluir esse vídeo, tenho certeza que você não vai continuar enxergando os problemas do dia a dia das organizações, até no dia a dia familiar, dia a dia pessoal, da mesma forma. Você vai começar a fazer esses links aí de conexões e começar a entender que as coisas estão realmente conectadas. Eu não vou aprofundar mais aqui não, porque eu acho que já é o suficiente para poder vocês entenderem o que eu quero passar para vocês. E como eu falei, no final do vídeo eu iria passar um desafio. E o desafio eu peguei um outro artigo, do mesmo, bem parecido com aquele outro, só que esse artigo tem mais variáveis. Então o desafio desenhe aí no papel, uma folha de ofício, um caderno, esse círculo, coloque essas variáveis. Se você não quiser usar essas variáveis aqui, pegue um outro artigo ou pegue uma situação na empresa que você acredita que pode ser analisada utilizando essa lógica, esse círculo das conexões, e faça também. Marque a gente lá quando você fizer, marque, poste, compartilhe no seu story do Instagram, mande um comentário para a gente, mande via direct, compartilhe, marca a gente que a gente também vai estar compartilhando e vai estar comentando. E se à medida que vocês vão praticar, porque isso que é interessante, vocês pegaram o conhecimento e agora vocês pôr esse conhecimento em prática, para vocês reforçarem esse conhecimento, e o aprender está no fazer. Então se vocês começarem a executar isso, pega esse exemplo aqui ou outros exemplos, vocês vão começar a surgir algumas dúvidas, vocês também podem entrar em contato comigo e tirar essas dúvidas. Então o desafio é esse, marque lá o Poder da Quinta Disciplina, nosso perfil no Instagram, o Poder da 5A Disciplina. Marca a gente vai estar lá compartilhando as postagens que vocês fizerem, a gente vai estar comentando, e todo feedback também é bem-vindo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu vou gravar uma sequência desse vídeo mostrando aqueles ciclos viciosos que a gente identificou lá e como a gente pode estar tratando eles, para a gente identificar ainda mais o problema e como a gente pode estar resolvendo esse problema. Então, mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.